Castigos de outro mundo. Ao cair do outro lado do muro, ele pensou duas coisas: que a altura era bem diferente do lado de dentro e que, apesar de estranho, era uma excelente ideia se esconder no cemitério. Seria pouco provável alguém imaginar que fosse se esconder ali. O tornozelo direito doera com o impacto da queda. A fuga pelo furto fora um vexame imenso. Um telefone celular que nem era tão bom quanto pensar, e o resultado tinha sido uma multidão no seu encalço. Correrá como nunca, temendo levar um tiro no rabo. Tivesse armado, a coisa seria diferente, pensou ele. Tinha corrido uns 200 metros, no meio das pessoas, quase sido agarrado, atravessando ruas, passado na frente de automóveis buzinando e freando. Chegou quase sem fôlego aos fundos do cemitério. Tinha parado, olhado para os lados, corrido até o muro, saltado e, num impulso, se içado até o topo. Soltou-se, não calculando direito a altura, o impacto no chão causando um pequeno incômodo no tornozelo. Agora olhava os túmulos naquele fim de tarde e pensava. O ideal era dar um tempo ali, ir andando devagar até o portão e sair de fininho. Mas era melhor esperar um pouco. Se quando estivesse saindo desse de cara com alguém da multidão que o havia perseguido, as coisas seriam complicadas. O tornozelo doía pouco, mas não conseguiria correr como antes, tinha certeza. Andou tranquilo. Chegou até uma das vias, caminhos que cruzavam o cemitério em toda a sua extensão. Seguindo qualquer um deles, chegaria à capela que ficava na entrada. O cemitério era imenso. Dali de onde estava, seguindo qualquer das vias, teria que percorrer uns 200 metros até a saída. Era melhor ir com calma, ir devagar, zigue-zagueando por entre os túmulos, fingindo ser um visitando caso chamasse a atenção de alguém. Saiu do caminho e tomou uma das vias estreitas, entre os túmulos. Havia mausoléus verdadeiramente magníficos. Distraiu-se olhando as datas de morte e nascimento nas placas dos túmulos. Continuou em direção à saída, o tornozelo começando a incomodar um pouco mais. Baixou-se para examiná-lo. Quando levantou a vista, viu algo aterrorizante: um rosto escuro observava por detrás de um túmulo. Deu um grito de pavor e quase caiu para trás. O rosto sumiu. Ele se afastou dali, andando e olhando para onde a aparição surgira. Era melhor ir embora. Não demoraria a escurecer e isso não seria nada bom. Foi andando devagar com receio do rosto que o espreitara. Começava a achar tudo imaginação quando um vulto enorme passou correndo na sua frente. Apressou o passo, olhou para trás e viu várias criaturas espreitando por trás dos túmulos, espreitando e rindo. Um riso tolo e infantil, mas ao mesmo tempo maldoso. Tentou correr, mas a dor no tornozelo o impediu. Foi mancando, a dor subindo pela perna, doendo muito. Ao chegar perto da capela na entrada, viu uma viatura da polícia pelas grades do portão. Procuravam por ele? Parou, voltou e meteu-se no meio de uma viela, entre jazigos e tumbas de variados tamanhos. Ficou ali durante algum tempo, agachado. Foi então que viu surgir uma figura sem rosto, carregando flores. Tinha cabelos compridos, em tranças caídos de um lado e outro. Uma boca surgiu naquela massa disforme. Sorriu, exibiu enormes dentes grandes, amarelos e começou a rir escandalosamente. Ele correu, o tornozelo matando de dor, topou num pedaço de cimento que brotava do chão, caiu e o mundo tornou-se escuro e silencioso. Desmaiou. Ao abrir novamente os olhos, viu que já estava escuro. Percebeu que seu tornozelo estava bastante inchado. Ficou em pé, começou a caminhar com dificuldade. Gemendo, chegou ao portão. Estava trancado, começou a chorar, o rosto de encontro às grades frias. Tudo por causa de um maldito celular, era isso? Nesse momento percebeu que estavam à sua espreita. Por que era perseguido? Começou a escalar o portão, a perna variada trazendo dificuldade.
Precisou de bastante esforço, olhou para baixo e viu a multidão sórdida, terrível e estranhamente infantil e feminina. Mais cedo fora caçado por pessoas. O que era aquilo? Pareciam crianças das trevas. Voltou a se perguntar, tudo isso por um velho celular? Mas então veio a resposta na lembrança de sua vida pregressa. Além de ladrão barato, era um ardiloso predador sexual. Maldição! Falou. Elas estavam ali. Enterradas. Tinha violado várias garotas desde que era adolescente e nunca fora descoberto. Aliás, vivia para aquilo, para se aproveitar delas. Não usava drogas como os outros malandros, não bebia e nem fumava. Gastava tudo com a simples sobrevivência para que pudesse continuar colhendo-as no caminho. Duas delas, mais afobadas, tinham-no obrigado a tomar uma providência maior: estrangular as duas irmãs. Nunca for indiciado pelo crime. Meninas do bairro, pobres, andando à toa, perfeitas para ele. Era isso. E as meninas estavam enterradas ali, tinha certeza, podia sentir isso. Suas forças falharam, não conseguiu o impulso final para transpor o portão. As forças faltando, suado. Gemeu, olhou para baixo. Aquilo era seu castigo. Não pelo roubo, mas por ser um estuprador. Estuprador e assassino. Começou a sentir as barras de ferro suadas, lisas sob seus punhos, sem forças, até que caiu no abismo curto e desenfreado, de encontro a um dos primeiros túmulos do cemitério. De peito sobre uma cruz que lhe penetrou 30 centímetros. E ele morreu olhando as duas meninas, para suas faces alteradas pela morte. Ao redor, outras almas infantis que habitavam o cemitério, vítimas de outros tarados como ele. O armário de brinquedos. Na véspera do Dia das Crianças, Guto não pensava em outra coisa que não fosse um presente. O garoto tinha muitos brinquedos, mas um era seu preferido, Toy. Toy não tinha nada demais, era um boneco de ação que seu falecido pai havia dado no Natal passado. Talvez por ter sido presente de seu pai, Toy era o brinquedo preferido de Guto. Quando o Dia das Crianças chegou, Gabriela, mãe de Guto, o presenteou com um jogo de tabuleiro. Guto adorou, mas não foi o suficiente para tirar o protagonismo de Toy. Mais tarde, daquele mesmo dia, Gabriela levou um amigo em sua casa. Na verdade, era o amigo de longa data do pai de Guto, com quem Gabriela estava namorando às escondidas. Namoro que começou antes mesmo do pai do garoto falecer, morte, aliás, que poderia ser colocada nas costas de Gabriela, pois o pai do garoto teve um mal súbito ao descobrir a traição. Marcos, amante de Gabriela, não foi até a casa do garoto de mãos vazias, levou um presente com os personagens preferidos de Guto e pela primeira vez, Toy foi deixado de lado. Dias se passaram e Toy nunca era escolhido para brincar. O brinquedo, que até então precisava das pequenas mãos de seu dono para se mover, começou a andar, pensar e sentir. Enquanto todos dormiam, Toy andava pela casa da mesma maneira que pai de Guto fazia. Não, o espírito do pai do menino não possuiu o brinquedo. O pai da criança era um homem bom. O que estava dentro do brinquedo era algo diferente. A decepção por ter sido traído pela esposa e pelo amigo estavam dando vida a Toy, que passou a sentir o desprezo de seu pequeno dono. No último dia de outubro, Marcos e Gabriela resolveram assumir o romance e deram uma festa para comemorar. A festa foi na casa de Guto, que não entendia o motivo do amigo do seu pai dormir com a sua mãe. Durante a festa, Toy fez de tudo para matar Gabriela e Marcos. Mas nada adiantou, ele era só um brinquedo que podia se movimentar, mas não tinha força suficiente para ferir alguém. No fim da noite, perto da hora de dormir, Toy ouviu um choro, era Guto. O menino estava em prantos. Da mesma forma que Gabriela trocou o marido pelo amigo, Guto trocou Toy por outro brinquedo e com muita inocência, Guto acreditou que seria trocado pelo bebê que sua mãe estava esperando. Guto e Toy se trancaram no armário de brinquedos.
Infelizmente, o garoto estava certo e assim como o Toy, foi abandonado. Nem o choro e nem os ruídos foram o suficiente para chamar a atenção de Gabriela, que esquecera que tinha um lindo menino. Semanas depois, Gabriela teve a ideia de limpar o quarto que estava sem uso, e para sua surpresa, lembrou do filho que abandonara ao sentir o cheiro forte do armário de brinquedos. Casa na árvore. Sonho da criançada, uma casa na árvore não é algo muito comum de se ver por aqui. Mas existiu uma, ali na rua 7 de setembro, próximo à praça. Lembro bem da família que ali morou, quando eu ainda era um menino. Fomos vizinhos. Quem ali morava era um jovem casal. Eles tinham uma única filha, Beatriz. Ela era mesmo muito mimada pelos pais. Desde o dia em que ali se estabeleceram, podíamos perceber que faziam todas as suas vontades. Sabíamos disso porque assim que se mudaram ela foi transferida para a nossa escola. Lá, logo espalhou-se que ela era uma garotinha que tinha tudo o que bem quisesse. A casa havia ficado bastante tempo à venda. Era uma ótima propriedade, com um grande terreno. Boa vizinhança. Pagaram muito caro por ela. E havia ele, o belo pé de carvalho, frondoso, majestoso, nos fundos da casa. Era uma bela árvore, na flor da idade, se podemos dizer isso de uma árvore. Logo Beatriz pediu ao pai que ali construísse uma casa. Era algo como uma casa de bonecas, porém na árvore. Não é algo muito comum, que meninas queiram algo assim. São garotos que normalmente gostam de subir em coisas, e de lá cair. Meninas preferem conforto, sempre pensei assim. Mas não Beatriz. Ela andava levando homéricos tombos de bicicleta pelas ruas, e não tinha problemas em enturmar-se com os garotos, brincando com eles. Uma casa na árvore tinha bem a cara dela. O homem tinha habilidade e era muito caprichoso. Construiu a tal casa rapidamente, com bons materiais. Uma bela escada de cordas era o detalhe final. Ela passava boa parte dos dias, quando não na escola, dentro daquela casa. Eu nunca a visitei, nunca fui convidado, na verdade. Não fazia parte do seu círculo de amizade. Acho que ela não gostava muito de mim. Mas de onde morava eu conseguia ver perfeitamente o entre-sai. Era uma diversão e tanto. De seu quarto, Beatriz podia ver, mesmo da cama, o belo carvalho, através da janela. Gostava de admirar a casa e ansiava pelo dia seguinte no qual voltaria a receber suas amigas. Havia, lá dentro, almofadas, cobertores e bichos de pelúcia. Ela colocará cortinas na janela. Era o ambiente onde brincava e também estudava. Ela tinha, então, 10 anos. Tudo o que passo a narrar, a partir de agora, é de meu conhecimento porque ela e Ana, minha irmã, acabaram se tornando grandes amigas. Chovia muito quando aconteceu pela primeira vez. Beatriz ainda não dormia e, da cama, podia ver o carvalho que, com o clarão dos relâmpagos, parecia uma pintura surreal. Ela nunca vira, até então, sua casa na árvore sob uma tempestade. Talvez tenha sido a imaginação, ou mesmo o vento, mas ela jurava ter visto a cortina ser puxada. Alguém lá estava e, de lá, a observava. Ela jurava ter visto, além do movimento da cortina, a mão que a teria puxado. Naquela noite, encolheu-se na cama, cobrindo a cabeça com o cobertor, e dormiu, se muito, 1 ou 2 horas. Ela contou tudo a Ana, que fez piada, obviamente não acreditando na história. Subiram pela escada de cordas e examinaram a casa da árvore. Tudo parecia normal. Apesar da tempestade, que havia cessado ainda antes do nascer do sol, estava tudo seco. Seu pai tinha feito realmente um bom trabalho com o telhado. Ana continuava não acreditando e Beatriz não voltou mais à casa nos próximos 2 dias. Houve outra noite em que coisas estranhas aconteceram. Beatriz acabará de deitar e ainda pensava no que teria visto.
Lança um olhar à casa da árvore e, novamente, vê a mão que puxa a cortina. Havia alguém lá, novamente. Dessa vez, ao invés de encolher-se na cama, e pensando que poderia ser algum garoto da vizinhança tentando lhe aplicar trotes, resolveu averiguar. Com seu celular, rumou discretamente até o carvalho, tentando não chamar a atenção dos pais. Estava uma bela noite de lua cheia. O quintal bem cuidado e o carvalho, iluminados pela lua, propiciavam uma bela visão. Acionando a câmera do celular, Beatriz aproxima-se da árvore, ponderando se seria mesmo uma boa ideia flagrar o intruso. Poderia até ser perigoso. Permaneceu um longo tempo sob a árvore, filmando com o celular. Ansiava registrar algo para provar a Ana que alguém estaria invadindo. Não houve movimento nenhum. A porta estava entreaberta. Ela jamais deixava a porta assim, normalmente a fechava. Decidiu subir. Colocou o celular no bolso e iniciou a escalada. Chegando à porta, pôde visualizar o interior. Estava tudo fora do lugar. As almofadas e os cobertores, assim como seus bichos de pelúcia. Não havia ninguém ali, mas estava claro que alguém havia invadido. Assustada, desceu rapidamente e voltou para dentro de casa. No dia seguinte contaria aos pais. Alguém estava invadindo. Provavelmente seu pai faria um boletim de ocorrências na delegacia. E foi o que aconteceu. O boletim foi lavrado e a família orientada a ligar caso notassem mais algo fora do normal. Beatriz levou uma bronca por não ter contado da primeira vez. A menina ainda subia na casa, sempre com alguma amiga, na maioria das vezes com Ana. Semanas se passaram sem que o suposto intruso retornasse. Tudo parecia ter voltado à normalidade. Era mais uma tempestuosa noite. Novamente, os relâmpagos clareavam o céu, recortando, contra ele, a figura do carvalho e a casa. Beatriz tinha dificuldade para dormir e não conseguia evitar de olhar pela janela. Sentada na cama, tendo às costas o travesseiro, antecipava, de alguma maneira, que novamente aconteceria. Pensou que deveria pedir ajuda, mas alguma coisa lhe dizia para esperar. Os relâmpagos clareavam o quarto, e ventava bastante. Ela mantinha o olhar fixo em direção à casa na árvore. Sabia que aconteceria novamente. A pequena cortina move-se. É possível ver a mão que o faz. Dedos pequenos e finos. Na sequência, um rosto pode ser visto, ou melhor, metade dele, espiando através da pequena janela. Beatriz consegue perceber ser o rosto de uma criança, uma menina talvez. Mesmo assustada, levanta da cama e sai pela porta da área de serviço, tendo logo à frente o quintal com o carvalho. Começa a chover e ela tem rapidamente o pijama encharcado. Continua a fitar a janela na qual o pequeno rosto permanece a observar. Alguns passos e já se encontra sob a árvore, observando que a porta se encontra, desta vez, fechada. Sobe pela escada de cordas. O celular fora deixado no quarto. Não haveria como registrar o que quer que lá acontecesse. Tenta abrir a porta, em vão, pois alguém havia passado a tranca interna. A tensão aumenta e Beatriz sente uma sucessão de calafrios. Um medo que jamais experimentara toma conta. Toque, toque, e lá de dentro uma voz se faz ouvir. Quem é? Com a voz trêmula, Beatriz responde. Sou eu. A porta é destrancada e ela pode, agora autorizada, entrar. As duas garotas se olham. São bastante parecidas. Se alguém dissesse serem irmãs, ninguém duvidaria. O momento é tenso para ambas. Passam-se longos segundos sem que palavra alguma seja dita e, finalmente, Beatriz senta-se sobre uma almofada, fechando a porta. O ambiente está na penumbra e é, vez ou outra, iluminado pelos relâmpagos. E lá passaram a noite. Depois de feitas as devidas apresentações, conversaram bastante. Dizia chamar-se Mariana,
e teria vivido muitos anos naquela casa. Sempre olhava para o carvalho pensando em uma bela casa de bonecas nele construída. Jamais teve o desejo realizado. O pai era um degenerado, jogador e alcoólatra. Espancava ambas, a ela e a pobre mãe. Jogou tudo o que a família tinha fora. A casa teria que ser vendida para quitar as dívidas. Envolveu-se com gente perigosa e, temendo o pior, colocou-a à venda e mudaram de cidade. Mas ela já havia ali fincado raízes fortes como as do carvalho, que a fizeram voltar tão logo fosse possível. Em sua breve vida, não fora feliz ao lado daquele homem a quem era obrigada a chamar de pai. Não seria depois, quando fronteiras geográficas já inexistiam, que o seria. Assim, voltar ao velho lar era o melhor a se fazer e, lá chegando, encontrar a bela casa na árvore, a sonhada casa na qual brincaria, estudaria e receberia as amigas. Mariana tinha, finalmente, o lar que sempre sonhara. E não abriria mão dele por nada. Nada. Beatriz viveu por pouco tempo depois de todos aqueles acontecimentos. Ana me dizia que ela pode ter sido empurrada lá de cima e, com a queda, acabou quebrando o pescoço. Ana sempre culpou Mariana por isso. Os pais de Beatriz mudaram logo depois do acidente. Ninguém nunca mais subiu na casa da árvore. A escada de cordas não mais existe. Ela permanece lá, em ruínas, apenas parte da estrutura e telhado. Somente madeira apodrecida. À noite, quando a tempestade, o velho carvalho, contendo os restos da casa, recortado pelo clarão dos relâmpagos, causa pavor na pobre menina que, encolhida em sua cama, sob o cobertor, tenta dormir.